Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá! Eu tô gravando vídeo à noite, eu falo boa noite, né? Mas tudo bem. E aí, galera, como que vocês estão? Estou aqui, então, pra gente falar um pouquinho sobre um tema importante e gravar uma aula para vocês sobre o tema História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, tá, gente? Esse é um tema muito importante dentro das nossas disciplinas, em todas as áreas do conhecimento, hoje na universidade, a partir da promulgação da Lei 10.639/03, nós vamos ter aí algumas modificações profundas em relação ao ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no Brasil. E depois obviamente, nós vamos tratar esse tema nas aulas posteriores que virão ainda. Hoje, esse vídeo é para tratar sobre o tema História e Cultura Afro-Brasileira, parte 1, porque a gente vai começar a cuidar e a abordar a questão histórica, tá, da escravidão no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, a forma como ocorreu a escravidão no Brasil, resumidamente, para que vocês compreendam como foi esse processo, tá? Então, a história do Brasil, ela é dividida em 4 períodos, podemos colocar assim, né? Então, nós temos o período colonial, que vai desde a chegada dos europeus no Brasil, os portugueses, quando aportam aqui no nosso litoral, por volta de 1500, até o ano da independência do país, que ocorre em 1822. Posteriormente, nós vamos ter aí o período do primeiro reinado, que vai ter fim com o retorno de Dom Pedro I para a Europa. O filho dele vai ficar aqui durante o período regencial. E aí nós temos, a partir de 1841, o segundo reinado, onde nós teremos o Dom Pedro II. Posteriormente, após a proclamação da República do Brasil, em 1889, nós iniciamos aí o terceiro período. Digamos que o Brasil pode ser definido, então, como Brasil Colônia, Império e República, tá? Nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje sobre o tratamento, a forma como se davam as relações de trabalho e o período conhecido como o período da escravidão durante a colônia, o Brasil Colônia e o primeiro reinado, tá? E depois vamos falar também um pouquinho do segundo reinado e do período pós-abolição. Porém, o período republicano em si, nós vamos tratar ele um pouco mais aprofundadamente, não existe essa palavra, sei lá, tô inventando, enfim, de forma mais profunda, nas aulas que virão à frente, tá bom, gente? Então, o Brasil foi um país que adotou o modelo de escravidão, tá? Dentro desse contexto, os indivíduos, os seres humanos que foram escravizados no Brasil foram os indígenas e os africanos, que eram trazidos, tá, forçadamente, sequestrados, né, lá na África e trazidos para o Brasil durante um período em que que teriam que trabalhar de forma forçada e iam ficar aqui no país, estabelecer residência contra sua vontade, obviamente, né? Então, era um trabalho forçado e muito importante que a gente entenda que não havia um processo de vinda dessas populações de forma natural, tá? Havia, sim, uma espécie de captura forçada e nós podemos dizer que o início do tráfico negreiro no Brasil começa em 1538. Na região da Bahia. Pessoal, primeiro ponto, importantíssimo que vocês saibam que os escravos eram trazidos, os escravizados, também não podemos usar o termo escravos, né? Escravos, porque escravos remete à escravidão, a uma condição do indivíduo, a não aquilo que ele é, de fato. Então, houveram judeus que foram escravizados, outras populações que foram escravizadas durante a antiguidade, através de guerras, durante todo o período moderno, contemporâneo, ainda há escravidão nos dias de hoje, em formas diferenciadas, mas nós estamos falando, então, do processo da escravidão das populações africanas. Eram trazidos à força em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Então, esse é o primeiro ponto importante. Viveram aí um processo de exclusão de todas as instituições, tá?
e também um processo de profunda desapropriação cultural e identitária. Quando esses indivíduos chegavam, essas pessoas chegavam no Brasil, elas aportavam, elas não poderiam mais manter a sua língua, não podiam mais falar a sua língua, não podiam mais manter a sua religião, eram obrigados a se separar das suas famílias, se separar das pessoas que faziam parte da sua cultura, tá? E eram aí expostos, porque assim, quando se chegava, se aportava já no litoral, já havia uma separação a partir dos troncos linguísticos das populações, da forma como elas viam, para que elas não pudessem se organizar para rebeliões, tá? Então vai haver aí, de fato, o indivíduo não pode manter seu nome, o indivíduo não pode manter as suas características mais fundamentais da existência, o nome, a religião, a família. Então ele era desapropriado de todas essas características fundamentais para a identidade. A cultura foi marginalizado, tudo aquilo que vinha da religião, que tinha base na África, era tido como algo demonizado. Houve proibição, e uma proibição muito séria e profunda durante 400 anos, mais de 400 anos aí, de participação política, de inclusão educacional. Eles não podiam frequentar a escola comum, salvo algumas exceções, tá? E exclusão também das instituições religiosas, que haviam aí muitas barreiras para que esses indivíduos pudessem frequentar e até mesmo manter as suas tradições religiosas. Sabe-se então que a mão de obra das populações africanas foram fundamentais para a estruturação da economia colonial, tá? Porém, sabe-se também que as diferenças étnicas eram barreiras sociais profundas, estruturadas dentro da relação entre as classes sociais durante o Brasil colônia. Então, o que havia era uma total e intensa marginalização do indivíduo, dessa pessoa, desse indivíduo que vinha da África até o Brasil contra sua própria vontade e submetido a uma realidade de exploração profunda, de desapropriação da sua cultura, de desapropriação das suas características mais pessoais, em âmbito mais subjetivo. Tá bom, galera? Qual a justificativa para a escravidão desses indivíduos? Então, a base eram, primeiramente, preconceitos religiosos, que remontam aí à maldição de Caim. Quando Caim matou Abel, dentro da Bíblia houve aí relacionaram tanto a maldição de Caim quanto a maldição de Cã, como se fosse o filho de Noé, que viu Noé nu. E ele foi amaldiçoado pelo pai e ele vai ocupar regiões da África. Não tem base científica nenhuma. Eram preconceitos religiosos. O racismo, também uma justificativa, e principalmente a afirmação de privilégios das classes dominantes. Dentro desse contexto, sabe-se aí que ter escravos, então, representava prestígio e poder. Então, era uma afirmação, uma forma das classes dominantes se sobreporem às classes inferiores, e a escravidão aí era uma forma de organização social estruturada de forma bastante, como que eu posso dizer, de forma bastante intensa, agressiva e violenta. Tá? Entre os anos de 1700 a 1822, houve no Brasil uma intensificação do tráfico de escravos, especialmente vindos da África, a maioria, né, praticamente 100%. Milhões de africanos chegaram ao Brasil nesse período, chegaram em condições desumanas e eram expostos aí a todos os tipos de violações, tendo que lutar pela vida, pela sobrevivência e se submeter a situações de profunda humilhação. Sabe-se que dentro desse contexto o Brasil estruturou uma sociedade extremamente patriarcal, tá? Onde havia aí na figura do dono, do proprietário da terra, através do latifúndio, ele dominava não só todas as relações de trabalho que haviam dentro do seu território, como também as relações sociais eram estabelecidas a partir dessa figura masculina, dono, proprietário de terra, tá? E dentro desse contexto, o escravo era tratado, esse indivíduo que era escravizado, era tratado de forma cruel, de forma desumana, tá? Então, várias são as marcas desse tratamento que os africanos vão receber no Brasil, tanto os africanos quanto os afrodescendentes, os filhos desses indivíduos que viviam aqui. Então, a crueldade era uma marca, a violência de todas as formas, violência psicológica, violência física. A desumanidade, havia um tratamento em não enxergar esse indivíduo como um ser humano,
tá? Os castigos eram os mais variados e mais cruéis possíveis: o açoite, o uso de algemas, esmagador de dedos, a máscara de Flandres para os indivíduos que fugissem, palmatória, o estupro, que era uma forma extremamente violenta. A nossa história foi marcada dentro de um processo de cultura de estupro que remonta a esse período colonial, na qual as populações africanas e indígenas foram vítimas. Tortura. Tá? Podemos caracterizar, então, a forma como esses indivíduos eram tratados como formas de tortura, onde eles eram marcados em brasas, onde eles sofriam mutilações quando questionavam, quando se colocavam contra alguma situação, castrações, marteladas, anavalhamento, banhos de salmoura depois do anavalhamento. Então, eram instrumentos e métodos de tortura extremamente violentos. Tá, e aí vocês me perguntam: professora, mas houve resistência? Essas populações não resistiam, não se revoltavam, não se rebelavam? Tá? Essa é a pergunta mais séria. Sim, galera, houve resistência, e uma resistência muito profunda, que é agora o que a professora vai colocar para vocês. Então, assim, todas essas humilhações, todas essas formas que esses indivíduos foram tratados e sujeitados, às quais eles foram sujeitos aqui no país, não criou uma relação de passividade. Tá? Os africanos e os afrodescendentes não estavam passivos a toda essa violência, tá? Apesar deles estarem do lado mais fraco, digamos assim, por conta da estruturação do poder, tá? Do domínio que tinham essas classes mais abastadas, as classes de maior prestígio. No entanto, eles resistiram bravamente à sua forma e conseguiram aí estabelecer um processo de luta, tá? Pela preservação, pela integração, pela manutenção da sua cultura. E as formas de resistência eram variadas. Fugas, tá? Haviam fugas das terras, rebeliões que eram organizadas, a gente vai falar disso numa aula posterior, assassinatos, suicídios, que era uma forma de fato de dar prejuízo para o seu dono, revoltas e diversas revoltas organizadas, havia também abortos, desobediência, recusa a realizar os trabalhos e uma das formas mais conhecidas de resistência, que era a formação de quilombos e mocambos. A gente vai falar sobre esse tema de luta e resistência na próxima aula, portanto a gente não vai aprofundar muito. Nesse momento, a gente vai abordar um pouquinho também, depois de todo esse contexto do Brasil colônia e do primeiro reinado, de uma escravidão, de uma violência estruturada, de todo um processo muito grave. Nós temos aí também o tratamento no segundo reinado. Quando inicia, então, o governo de Dom Pedro II, o mundo vai estar passando, por volta de 1840, 1850, por um processo profundo de revolução industrial, na qual as relações de trabalho vão se transformar e dentro desse contexto a escravidão já não responde ao tipo de trabalho desejado por essas novas formas de produção. Então vai haver o quê? Um processo de abolição da mão de obra escrava, da escravidão. Qual o objetivo? O objetivo que havia era a inserção de uma mão de obra trabalhadora, uma mão de obra livre para que pudesse receber, consumir na forma nova que o capitalismo assumia, que era o capitalismo industrial. Dentro desse contexto do segundo reinado, por volta de 1840, 1850, então vai haver aí uma grande pressão, especialmente da Inglaterra, para que houvesse uma abolição da escravidão. E houve, então, a Lei de Terras, em 1850, dentro desse contexto. A Lei de Terras vai ser criada pelo governo, já com indícios de preparar a estrutura fundiária do país para uma possível abolição da escravidão, onde essa lei vai criar restrições para a compra de terras, tá? As terras que não estivessem utilizadas, as terras devolutas, elas somente poderiam ser compradas no governo. A pessoa deveria ir até o governo para comprar. Gente, essa lei de terras ela vai ter um impacto muito profundo, porque ela não vai permitir, ela não vai auxiliar que os indivíduos que fossem libertos após a abolição da escravidão tivessem acesso à terra. Houve também, nesse contexto, o movimento abolicionista. Alguns nomes conhecidos na história: Joaquim Nabuco, Castro Alves, Rui Barbosa, Luiz Gama.
Esses indivíduos lutaram pela abolição da escravidão, mas ao mesmo tempo eles davam voz a essa população escravizada, o que gerou várias controvérsias, porque havia essa disputa muito profunda no campo das políticas públicas sobre quem deveria ser a voz do negro no Brasil, ser a voz dessas populações no Brasil. E muitas vezes quem assumiu esse discurso foram pessoas brancas, tá? Dentro desse contexto também nós temos as leis abolicionistas, tá? A partir da Lei Eusébio de Queiroz, onde há a proibição do tráfico negreiro, né? Nós temos também algumas outras leis, as leis mais conhecidas, Lei do Ventre Livre, em 1871, onde todos os indivíduos nascidos após essa data são considerados livres, mas tinham que permanecer junto com os pais, porque não havia como esses indivíduos se cuidarem sozinhos até atingir a idade, uma certa idade. Depois a Lei dos Sexagenários, em 1885, onde os indivíduos sexagenários eram libertos, recebiam aí a liberdade a partir dos 60 anos e, enfim, como que você é liberto a partir de uma idade dessa? Nesse contexto é muito triste porque, de fato, esses indivíduos eram livres para morrer, tá? E a Lei Áurea, em 1888, assinada pela Princesa Isabel, mas que não vai representar, de fato, uma libertação real. Tá? O Brasil vai ser marcado por uma concentração fundiária profunda que vai ser estabelecida e vai se fundamentar a partir da Lei de Terras de 1850. E nesse contexto, mesmo com a abolição da escravidão, essas pessoas continuarão sendo extremamente, esses indivíduos, o afrodescendente no Brasil, ele vai continuar sofrendo uma discriminação muito grande, tá? E vai haver um processo de negação dos direitos, tá? Do acesso a políticas públicas, do acesso a instituições para esses indivíduos. Houve a abolição da escravidão, mas não houve nenhuma política de reintegração dessas populações, não houve nenhuma política de combate à marginalização dessas populações, então elas vão ser livres simplesmente com a roupa do corpo, simplesmente com o mínimo do mínimo necessário, o que vai criar uma imensa massa de pessoas em situações profundas, de profunda vulnerabilidade social, tá? E é o que vai marcar as relações sociais no nosso país. Então, professora, como vai ficar a situação desses indivíduos após a abolição? Então, vai haver, num primeiro momento, uma intensa migração interna no país. Esses indivíduos vão querer se afastar das fazendas onde eles eram escravizados, onde eles eram maltratados, vão querer buscar uma vida nova e, nesse processo, eles vão migrar. Porém, vai andar, essas pessoas transitando, vão sofrer profunda repressão, onde vai haver, inclusive, a denominação desses indivíduos transitando de chamados de vadios e vagabundos, inclusive dentro da legislação do Código Penal brasileiro, os vadios vão ser tratados como criminosos. Não vai ter uma reforma agrária, então essas 700 mil pessoas, há uma estimativa de que haviam 700 mil pessoas após a abolição da escravidão, que estavam em situação de escravidão e que ficaram sem propriedade após a Lei Áurea. Então, essas pessoas migrando, sem acesso à educação, sem acesso à terra, sem ter um lugar para viver e também submetidos a um processo que nós chamamos aí de preconceito, discriminação, né? Porque não havia. O dono das fazendas, por exemplo, o dono da fazenda que tinha um escravo, a maioria se recusava a contratar esse escravo através de um salário. Tá? Então, como ele abolia, por exemplo, houve a libertação, mas não houve uma contratação, não houve uma inserção no mercado de trabalho. O Brasil começa um processo de industrialização e essas populações afrodescendentes não vão ser inseridas, africanas e afrodescendentes não vão ser inseridas nessas novas relações e eles vão ser completamente excluídos das novas relações de trabalho, muitas vezes tendo que ser submetidas às mesmas atividades que eles faziam durante o período em que vigorava a escravidão no Brasil e muitas vezes em troca do mínimo para sobreviver, comida, enfim. Nesse contexto vai haver, além de tudo isso, um incentivo à imigração europeia, tá? Por conta desse contexto de exclusão
das populações africanas e afrodescendentes, vai haver a necessidade de criar um novo homem para o Brasil, nós vamos falar disso na aula que vem. Esse cidadão brasileiro republicano, ele não deveria ser negro, isso vai ser estabelecido. Vai haver uma política institucionalizada no Brasil de branqueamento da população, onde 2 leis vão chamar atenção, uma lei de incentivo à imigração europeia e outra de proibição da imigração africana, tá? E isso tudo fundamentada pelo racismo científico, tá? Esse racismo científico, gente, aqui no meu canal, se vocês quiserem saber do que se trata esse racismo científico, entrem no vídeo, tem um vídeo interessantíssimo falando sobre o que era o racismo científico. Dentro desse contexto, as populações africanas eram consideradas inferiores, tá? Os europeus eram considerados superiores. Se vocês puderem ver o vídeo, vocês vão gostar bastante e vão entender por que as populações africanas e afrodescendentes vão ficar fora aí das novas relações de trabalho, das instituições no Brasil, porque havia sim um processo de racismo científico, de europeização dos costumes, onde o negro e tudo aquilo que estava relacionado à negritude, que estava relacionado ao africano, ao indígena, ao asiático, inclusive, era considerado algo que vinha de uma raça inferior. Então, havia um privilégio do branco em detrimento das outras raças, tá? E havia, inclusive, uma ideia de divisão de raças. E o nacionalismo que vai se estabelecer no início da República e na Primeira República Brasileira vai ser um nacionalismo de polarização racial, tá? Onde o branco vai submeter o negro a seu domínio, mesmo após a abolição da escravidão. Hoje nós sabemos, se vocês assistirem o vídeo do racismo científico, vocês vão ver que não existem raças, existe apenas uma raça, a raça humana. Tá? Nesse contexto, os afrodescendentes, então, são deixados à própria sorte. Por isso que no próximo vídeo nós falaremos, então, da luta e da resistência do movimento negro no Brasil para estruturar e para criar políticas públicas de reintegração e valorização da cultura, da história afro-brasileira e indígena, inclusive, no Brasil. Beijo, espero que tenham gostado.